Falando do teste de VO2, o que é o teste de VO2? É o consumo máximo de oxigênio. Ele é o máximo de oxigênio que as células conseguem captar, transportar e utilizar como fonte de energia durante um exercício de intensidade máxima, que é chamado de potência aeróbia. Então eu pego, saio do repouso, começo o exercício, vou em fase incremental até chegar ao máximo dele. Então eu vou precisar de 3 sistemas, um para captar, transportar e utilizar. Captar através do sistema respiratório, transportar através do sistema cardiocirculatório e a utilização principalmente através da estrutura nossa musculoesquelética. Isso então justifica que numa situação de homens destreinados e mulheres destreinados mais ou menos no mesmo peso corporal, mesma estatura, apresentem testes de VO2 diferentes. Por quê? Homens, de maneira geral, têm um maior volume, uma maior quantidade muscular. Com isso, eles têm uma quantidade maior de mitocôndrias, com isso, a produção de energia maior. É a única diferença, fisiologicamente falando? Não. É uma das. Tá? Claro, não vai comparar comigo, que sou sedentário, que estou sem fazer atividade física agora, nesse período, com uma corredora. Ela vai ter um VO2, mesmo na mesma faixa etária que a minha, ela vai ter um VO2 maior. Óbvio, eu estou comparando situações diferentes. É uma medida importantíssima também, não só como aptidão física, mas também como forma de saúde cardiovascular. Então, se eu tenho um VO2 mais baixo, por algum problema de saúde ou não, estatisticamente falando, eu entro num grupo extremamente complicado de mortalidade. Então, com o passar do tempo, se eu não reverter essa situação, as pesquisas indicam que VO2 baixo indicam morte até 5 anos depois dessa medida realizada. Então, com todo acompanhamento feito, as pesquisas indicam isso. Então, é importantíssimo para a saúde cardiovascular. É uma medida importantíssima de saúde cardiovascular, melhor dizendo. Ele é expresso em volume de oxigênio consumido por minuto. Ele pode ser absoluto, que é o somatório de quanto está entrando e saindo, tá? E relativo, se eu pego esse valor absoluto e divido pelo peso corporal. Eu utilizo uma unidade que vocês já devem ter ouvido falar, que é MET, que é uma unidade metabólica ou equivalente metabólico. O MET significa pessoa em repouso, dormindo, e ela tem um consumo de um MET de 3,6 mililitros de oxigênio por quilo de massa corporal por minuto. Okay? Em cima disso, eu posso fazer os cálculos com MET, tá? Até de prescrição. Quando eu estou prescrevendo na esteira, o VO2, e aí é todo monitorado, eu posso prescrever com analisador de gás, eu posso prescrever em cima desse MET ou do VO2. Temos então uma equação de Fick que no final do século XIX, então esse conhecimento de VO2 ele não é recente, ele é antigo, onde ele diz que o VO2 máximo é o produto do débito cardíaco máximo pela diferença arteriovenosa. O que é essa diferença arteriovenosa? Tá? Então nós vamos falar débito cardíaco, eu sei que é a frequência cardíaca máxima versus volume sistólico máximo. E aí? Mas quando a pessoa está treinada, essa frequência cardíaca não chega no máximo. Se eu faço um teste incremental, sim, eu estou medindo o VO2, perfeito, ela vai chegar no meu máximo fisiológico. E o volume sistólico? Quando eu vou treinando, cada vez treinando mais, o que vai acontecer com o meu coração? Essa cavidade ventricular, ela sofre um processo de hipertrofia, que é chamada de hipertrofia excêntrica. Mas essa hipertrofia, professor, ela não é ruim? Não.
A hipertrofia concêntrica, normalmente provocada por insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, ela é ruim. Por quê? Ela aumenta a massa muscular, ela aumenta essa massa miocárdica. Em compensação, essa cavidade não aumenta e a coordenação também não aumenta. Com o passar do tempo, a gente sabe que a mortalidade é alta. Quando eu faço exercício, eu tenho um aumento desse volume sistólico para o aumento da massa muscular e dessa cavidade sistólica. E com a coordenação desse coração. Então ele consegue ejetar sangue mais facilmente. E outra, com a estrutura da massa muscular definida, fortalecida, hipertrofiada, o que vai acontecer? Há uma compressão dessas veias no retorno do sangue ao coração. As grandes veias possuem válvulas. Quando eu contraio a musculatura, ele pressiona essas veias, essas grandes veias, e esse sangue tende a ter um único sentido. Com isso, eu favoreço o retorno venoso. Então, esse processo ele é mais coordenativo. E a diferença arteriovenosa, o que é isso? É a quantidade de oxigênio que eu consigo captar desses microvasos sanguíneos. E eu vou ter esse aumento, essa extração de VO2, porque eu vou aumentar a quantidade de mitocôndrias. Opa, faço atividade física. O que vai acontecer com as mitocôndrias? Vão aumentar. Aumenta a capilarização muscular. A gente sabe que cada unidade motora ela é capilarizada entre 4 a 7 capilares sanguíneos. Se eu tenho 4, eu sou sedentário, eu aumento a atividade muscular. Com o passar do tempo, eu posso chegar até 7. Se eu aumento a via de sangue, de chegada de sangue, o que vai acontecer? Eu oferto uma quantidade maior de oxigênio. Eu tenho um aumento de CK, de atividades enzimáticas, que nós já vimos anteriormente, e também tenho o aumento das hemácias, eu tenho um aumento das hemoglobinas, que vão acontecer pelo aumento do hormônio eritropoetina. Então, tudo isso favorece quando treinado. Claro que tem a questão genética, claro que tem a questão de idade, de peso, tudo isso levado em consideração, eu tenho um aumento do meu VO2. Tem uma outra visão baseada nesse do Wasserman, que é os pulmões, é a mesmíssima coisa. Os pulmões captam esse oxigênio, ele é bombeado para o coração distribuído para o corpo todo. Na mitocôndria acontece esse coeficiente, essa troca de oxigênio, de captação de oxigênio, subproduto metabólico, aquela equação, eu libero CO2, ele é liberado nos músculos, captado pelo fluxo sanguíneo, através do retorno venoso, do coração para o pulmão, pequena circulação, a troca gasosa através do nosso processo de inspiração e expiração. Aqui nós temos corte no coração de cardiomiopatia dilatada. Reparem que a parede ela é pequena. Do lado eu tenho uma parede normal, um coração normal. Do outro, a cardiomiopatia dilatada, lá em cima. A parede fininha, então isso tem um complicador, ele não tem força adequada para bater. Quando acontece a hipertrofia cardíaca concêntrica, a cavidade ventricular diminui, e quando eu tenho uma hipertrofia cardíaca excêntrica, a parede muscular aumenta, a cavidade aumenta, com isso eu tenho um volume de ejeção sistólica aumentado. Dependência dos 3 sistemas que nós já tínhamos falado, do débito cardíaco, do fluxo muscular, densidade capilar, da quantidade de hemoglobinas, da massa muscular, do tipo de fibra muscular, nós já vimos anteriormente, da extração de oxigênio, densidade mitocondrial muscular, enzimas oxidativas e a função pulmonar, que é a espirometria. Pessoas com asma têm
tem uma dificuldade maior com bronquite asmática, tem uma dificuldade maior de captação e utilização desse oxigênio. Aqui nós temos todo o processo que vai de aumento do VO2, aumento do volume plasmático, aumento da massa de hemácias, aumento do volume sanguíneo total, complacência ventricular, dimensões ventriculares internas aumentadas, aumento do retorno venoso, aumento da contratibilidade miocárdica, aumento do volume diastólico terminal, aumento do volume de ejeção, aumento do volume sistólico máximo, aumento do débito cardíaco máximo, maior eficiência de distribuição desse débito cardíaco, otimização do fluxo periférico, ao maior fluxo sanguíneo para os músculos ativos. Então é uma cadeia em cascata para que tenhamos esse aumento do VO2.